Meu nome é pastor Donizete de Souza Cavalcante, sou pastor auxiliar aqui na Assembleia de Deus em Madureira, cujo presidente é o bispo Abner de Castro Ferreira. É um prazer estar nesse momento, é um privilégio estar nesse momento aqui, a convite do pastor Gesonias, presidente da Conjaderj, para trazer uma palavra sobre missões e evangelismo, não só à juventude do estado do Rio de Janeiro, mas a todos aqueles quanto estiver ao alcance da nossa voz. E esse vídeo gravado, ou essa aula, ou essa pequena palavra, atinja seus corações. Eu vou estar lendo aqui uma palavra que está escrito Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 2, versículo de número 15, que diz assim: procura-te apresentar-te aprovado como obreiro, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Os objetivos e metas desse trabalho, e eu quero agradecer a Deus e louvar a Deus pela iniciativa do pastor Gesonias, juntamente com o bispo Abner de Castro Ferreira, são algumas metas e objetivos que é preparar jovens para servir com excelência, manter a unidade, capacitar jovens e despertar o desejo para atuar nos ministérios. Nossa palavra é sobre missão e evangelismo. Missão é um encargo, uma incumbência ou uma função específica que se confere a alguém para fazer algo. Evangelismo, falar, divulgar, propagar o Evangelho. Nós temos em mente uma coisa: o jovem, ou a jovem, ou o irmão ou a irmã, que deseja se envolver nesse trabalho, que é importante, primeiro, a Bíblia diz que desceria, Jesus em Lucas 24, 49, ele diz assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. O segredo para servir é ficar em Jerusalém. O segredo para começar bem é ficar em Jerusalém. Porque alguns querem ser bênção em Samaria, Judéia e até os confins da terra, mas não começa em Jerusalém. E quem quer servir ao ministério, quem quer se envolver, primeiro tem que começar em Jerusalém, tendo um pastor para obedecer, servindo na sua igreja, cooperando nos trabalhos. Nós temos aqui em Madureira um grupo de vocacionados que eles se apresentam, tem um grupo de coordenadores e coordenadoras, e eles servem na congregação, servem na matriz, eles estão envolvidos nos trabalhos, eles estão sempre presentes. Então, o começo para servir o ministério tem que começar em Jerusalém. Até porque é em Jerusalém que o Espírito Santo vai descer. É em Jerusalém que tudo começa. Então, missões começa em Jerusalém. O evangelismo, você pode evangelizar a qualquer hora, a qualquer momento. Evangelismo é oportunidade, é você abrir a boca, entregar um folheto, falar de Jesus e deixar que o Espírito Santo convença a pessoa do pecado, do juízo e da justiça, como está escrito. Porém, missões é mais abrangente. Missões envolve uma série de coisas. Missões requer uma preparação, missões requer um cuidado, missões requer envolvimento, missões, o preparo é totalmente diferente.
a pessoa para ir para outro país, e geralmente quando nós ouvimos isso, as pessoas se envolvem, imaginam, viajam nos seus pensamentos, que missionário viaja. Não, missionário é uma vida de renúncia. O missionário, ele deixa a sua pátria, ele deixa a sua família, ele deixa a sua língua, ele deixa a sua nação e ele vai para outros locais, onde a cultura é diferente, costumes diferentes, comportamento diferente, fuso horário diferente, tudo diferente. Então, evangelismo é imediato. Evangelismo, você pode evangelizar uma pessoa que está do seu lado, abrir a boca e falar de Jesus. Aí missões é tudo diferente. Você tem que parar, nós temos aqui uma jovem missionária, Eliette, ela está na Mongólia. E ela trabalhava muito com jovens, com os adolescentes. E aí um dia veio o desejo missionário no seu coração. A primeira coisa que ela fez foi comunicar ao pastor e foi para a faculdade se preparar. Geralmente os missionários que saem, eles não saem como missionários, eles saem como assistente social, como formados em educação física, em enfermagem, e lá eles aproveitam a oportunidade e acabam se envolvendo. Então, missões transcultural é totalmente diferente do evangelismo. Evangelismo você pode sair sozinho, você pode sair com um grupo, ou você pode entregar um folheto e não falar nada. Já missões é totalmente diferente. E eu tenho aqui em minhas mãos, preparar para servir com excelência. O que é excelência? É uma coisa de alto nível, que não quer dizer que seja perfeito, mas alguém fazer sempre o melhor com alto padrão. Então, primeira coisa para o jovem ou a jovem, ou o irmão ou a irmã que quer fazer missões. O evangelismo é uma missão. Estar na igreja é uma missão, mas tem a palavra missão abrangente que fala em sair do seu país, sair e ir para outro país. Então precisa de todo um preparo. Por exemplo, aqui nós temos a nossa Secretaria de Missões. Os vocacionados ficam aqui um período, depois eles vão passar um período de estágio na missão Antioquia e depois eles podem servir ou trabalhar em um outro estado do Brasil e depois ir para fora. Então tem todo um cuidado, é um cuidado diferente, mas eu vou retroceder, eu vou voltar um pouquinho. O jovem ou a jovem que quer se envolver em missões, a primeira missão dele é servir na sua igreja. Primeiro ele tem que estar sob uma obediência, ele precisa estar sendo pastoreado, discipulado, ele precisa estar presente nos trabalhos, se envolvendo, e provavelmente um pastor ou coordenador de missões ou secretário de missões vai estar observando o interesse desse jovem. Então, primeiro, vai ver o preparo. Nós temos três tipos de preparo para o missionário. São planejamentos estratégico, tático e operacional. O que é um planejamento estratégico? É a arte de pensar no futuro, aliado com processos decisórios, com bases em ou um procedimento formalizado ou articulado de resultados.
Isso é um plano estratégico. Eu não posso sair daqui de qualquer maneira, nem para missões e nem para evangelismo. Eu preciso de um planejamento estratégico. Também pode ser definido como um conjunto de objetivos com finalidades, metas, diretrizes fundamentais com planos para atingir objetivos postulados. Então, primeiro nasce o desejo, a iniciativa no interior de se envolver nesse trabalho. Aí vem o planejamento estratégico. Depois vem o planejamento tático, que é o segundo estágio. É um conjunto de meios ou recursos empregados para alcançar resultados favoráveis. Também pode ser definido como uma combinação de ação de grupos ou recursos característicos de diretrizes e ações a fim de obter o máximo de eficácia no combate. Isto é o planejamento tático. Então, primeiro o planejamento estratégico, depois vem o planejamento tático e, finalmente, o planejamento operacional. Serve para qualificar alguma coisa que está pronta para funcionar ou que está em condições de realizar operações, executar tarefas que permite efetuar da melhor maneira determinadas funções ou operações. Aí está o preparo estratégico, tático e operacional. Então, partindo desses princípios, haverá um preparo para servir com alto padrão, não só a igreja, não só o departamento, não só a localidade, não só a cidade, e aí quando for para outros locais, para missões transculturais, a pessoa já está preparada de uma forma teórica. Depois vem as experiências. Deixa eu me lembrar aqui de uma coisa, me lembrei agora. Quando Barnabé vai para Antioquia, guarde bem isso, ele chegando lá, ele sabia que sozinho ele não ia conseguir nada. E a Bíblia diz que ele sai à procura de Paulo e ele acha Paulo. Tem horas, tem momentos que ninguém faz, ora, em momentos não, ninguém faz nada sozinho. Ele acha Paulo e eles ficam servindo em Antioquia. Aí a Bíblia diz que lá em Antioquia, pela primeira vez, eles foram chamados de cristãos. Muito bem, aí chega o capítulo 13 de Atos. Aí a Bíblia diz que eles estavam lá, tinham doutores, tinham pessoas importantes. Aí o Espírito Santo separa Paulo e Barnabé. Guarde bem isso, não esqueça isso. Aí Marcos achava que podia ir. Tem pessoas que acham que a coisa é bonita, é legal, e eu vou. Não, tem que ser separado pelo Espírito Santo. Eu vou parar um pouquinho e voltar no capítulo 10 de Mateus, quando Jesus ficou a noite toda orando. Aí a Bíblia diz que Jesus, de manhã ou pela manhã, ele começa a escolher alguns, ele primeiro orou. E a Bíblia diz que Jesus chamou aqueles que ele quis. Então eu encontro 3 palavras nesse trecho do capítulo 10 de Mateus. Tem os chamados, escolhidos e nomeados. Jesus chamou todos. Em uma igreja local ou estadual, tem muitas pessoas, todos são chamados.
Dentre os chamados, tem os escolhidos para ficar na porta, tem os escolhidos para ser tesoureiro, tem os escolhidos para serem coordenadores, tem os escolhidos para serem superintendentes, e tem os escolhidos para evangelizar, e tem os escolhidos para a obra missionária. Então vamos lá, vamos recapitular. São os chamados, os escolhidos, e tem um outro nome importantíssimo, nomeado. Nem todo o que é chamado é escolhido, e nem todo que é escolhido é nomeado. Missões é mais ou menos isso, nomeados. Vamos voltar para o capítulo 13. Foi o Espírito Santo que separou Paulo e Barnabé. Marcos podia até no futuro, como no futuro ele foi muito útil. Ele foi muito útil, mas naquele momento não, ele não estava preparado para a obra missionária. Aí Paulo e Barnabé saem, depois de passar por algumas cidades, Marcos volta. Que decepção! E eles fazem a obra, a primeira viagem missionária, eles voltam felizes, tem a convenção no capítulo 15 de Atos, aí no capítulo 16, assim, vamos voltar para a segunda viagem missionária. E aí Barnabé fala assim, vamos levar Marcos. Paulo diz assim, não vamos não, porque ele nos abandonou. Quem Paulo escolhe? Silas. Porque na primeira cidade que eles entram, eles apanham, eles são presos. Será que Marcos suportaria? A palavra é, será que esses que querem? Aí eu introduzo 3 palavras novamente na vida da igreja. Nós temos hoje 3 tipos de pessoas na igreja: os chamados, os escolhidos e os oferecidos. Tem os chamados, os escolhidos e os oferecidos. Os chamados começam a coisa até bem, mas de repente acontece alguma adversidade, um vento, uma perseguição, uma traição, uma inveja, e aí o chamado fica triste, volta atrás. Aí vem o oferecido acha que o trabalho está bom, ele se oferece, não, eu estou aqui, vou colaborar, vou fazer, mas o oferecido, no primeiro vento adverso, ele sai fora, porém, o escolhido vai até o final. Voltando para o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Silas estava preparado, porque eles apanharam. Presta bem atenção numa coisa, você que é chamado, talvez até para fazer uma coisa local, preste bem atenção. Tem pessoas que no calor da perseguição, desiste, abandona tudo. Agora veja bem, eles apanharam. Se você estivesse fazendo a obra de Deus, às vezes você recebe uma crítica, você se desmonta. Às vezes alguém olha para você meio assim atravessado e você se desmonta. Aí Paulo e Silas tinham apanhado, as costas cheias de sangue, apanharam. Você, nesse momento, faria o que eles fizeram? Aí a Bíblia diz que perto da meia-noite, o que eles faziam? Será que eles estavam reclamando, murmurando, porque não tiveram oportunidade? Será que eles estavam reclamando porque não receberam uma mensagem do WhatsApp? Será que eles estavam reclamando porque colocaram algo nas redes sociais e ninguém curtiu, ninguém compartilhou? Não. Como eles foram escolhidos, foram chamados, escolhidos e nomeados, a Bíblia diz que mesmo em meio à dor, eles cantavam, eles louvavam. Isso é até uma lição para mim e para você. No meio da adversidade, no meio da perseguição, no meio das críticas, a ordem é orar, louvar e cantar. Bem, dando continuidade, quando eles estavam sofrendo, os dois estavam unidos no mesmo propósito. E agora eu já entro no segundo tópico, que é manter
a unidade. Nós temos no nosso meio, de uma forma geral, geralmente o espírito da competição, de não aceitar o outro. Mas nós aprendemos muito com o outro. Eu já estou falando na unidade. Quando o salmista, no Salmo 133, ele diz assim: ó quão bom, ele não diz ó quão ruim, ele diz ó quão bom é que os irmãos vivam em união. Aí ele fala sobre algumas coisas, sobre montes. O Monte Hermon é um dos mais altos, e eu acho lindo essa passagem, essa situação, essa localidade geográfica, que o Monte Hermon é o mais alto de todos, e ele recebe neblina, e ele, abaixo do Monte Hermon, que é um dos mais altos, tem muitos outros montes baixos. O que ele faz? Como o Monte Hermon recebe a neve, a nevasca, ele não retém, ele redistribui para aqueles que estão embaixo. Isso também fala da nossa vida cristã. Quanto mais Deus abençoar você, te dá, não é para você reter, é para você distribuir e dar. Aí a Bíblia diz no Salmo 133, que ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Isso quer dizer, a unidade traz vida, a unidade traz fortalecimento, a unidade traz alimentação, a unidade traz comunhão, a unidade traz compaixão, a unidade traz crescimento, a unidade traz vida. Manter a unidade. Nem sempre, queridos jovens, nem sempre, queridos irmãos, nem sempre, queridas irmãs, nós vamos estar usando o microfone. Nem sempre nós seremos chamados de coordenadores de pastores, mas que bom que nós estamos fazendo parte de uma equipe, e em uma equipe todos são importantes. Me faz lembrar de uma certa corrida de crianças com deficiência nos Estados Unidos. E eles estavam perfilados, eram aproximadamente 8 a 9 crianças, na faixa etária de seus 8 para 10 anos. E todos saíram, era uma corrida de alguns metros, e de repente aquele juiz da prova, ele dá um tiro e todos começam a correr. De repente uma daquelas crianças cai, e ela ficou chorando, o seu joelho ralado, as crianças correndo, e de repente uma delas para e observa a coleguinha que havia se machucado. Ela retrocede e consola a coleguinha, passa a mão na ferida e diz para a coleguinha, depois de dar um beijo nela, vai sarar. Todas as crianças que estavam correndo retrocedem, dão os braços, colocam os braços entrelaçados umas nas outras, e todas elas chegam à linha de chegada de uma forma igual. Isso é um grande exemplo para nós. Se tivermos um companheiro caído, machucado, ferido, pare, ajude, levante. Isso fala da unidade. Que bom quando os nossos jovens, não só os nossos jovens, mas de uma forma geral, mantêm a unidade. Uns são coordenadores, outros são tesoureiros, outros estão fazendo filmagem, outros estão evangelizando, mas todos nós somos uma equipe só. Então que possamos, a juventude do estado do Rio de Janeiro, manter essa unidade. Nem todo mundo pode ser coordenador, nem todo mundo pode ser tesoureiro, nem todo mundo pode trabalhar na divulgação, mas todos podem colaborar e cooperar. Por quê? Porque o grande nessa história não é o coordenador, não é o pastor, não é o nome do congresso. O grande nessa história é o Senhor Jesus. A glória sempre será dele, a honra sempre será dele. É como João Batista disse, é necessário que eu diminua e que ele cresça.
Então, queridos jovens, ano de 2022 é hora de manter a unidade, é hora de manter um mesmo padrão, um só. Nós somos um só e Cristo é o maior. Nós simplesmente somos coadjuvantes, nós somos figurantes. O protagonista principal nesse enredo todo chama-se o Senhor Jesus Cristo. Mantenha a unidade. É um por todos e todos por um. Terceiro, despertar o desejo para atuar. Missões, evangelismo e tantos outros trabalhos têm que despertar um desejo, uma vontade, um querer. Eu me lembro, durante alguns anos eu liderei a juventude de Madureira do estado do Rio de Janeiro. E eu me lembro uma certa ocasião que eu estava sentado num dos bancos de Madureira, mais ou menos na metade, e aí eu vi um grande pregador, um congresso de jovens. Falei assim, mas que legal, poderia estar lá em cima. E aí eu ouvi uma voz, isso há muitos anos atrás, eu ouvi uma voz, e aquela voz me dizia, meu filho, de quem é a sabedoria? Eu falei, Senhor, é tua. Ele falou assim, então me pede que eu vou te dar. Eu aprendi aquela voz, ouvindo aquela voz, aquela lição, e aí eu despertei dentro de mim o desejo de me envolver. E uma certa ocasião, querido jovem, querido irmão, querida irmã, quando você se dispõe a fazer a obra de Deus, você vai encontrar muitos obstáculos, principalmente dentro da igreja. Você vai ouvir vozes que vai dizer que você não é capaz, que você não é ninguém, que você não tem pistolão. Que importa isso? Se Deus colocou os olhos em você, e se Jesus está te chamando, e o Espírito Santo está te capacitando para fazer a obra de Deus. Até porque, queridos irmãos, para você fazer a obra de Deus, querido jovem, você não precisa de pistolão, você só precisa de ter a aprovação de Deus. E essa aprovação você já tem. Talvez você nem saiba, mas dentro de você tem aí algo. E eu me lembro de uma frase de um filme que de vez em quando eu uso muito essa frase. Essa frase é muito simples. É mais ou menos assim, guarde bem isso. Descubra algo dentro de você e faça desse algo um grande motivo para viver. Descubra algo dentro de você e faça desse algo um grande motivo para viver. Você é único, você é única, o seu DNA só você tem. Não queira ser xerox, não queira ser cópia de ninguém, não queira estar no micro-ondas, num forninho, não, seja original, você é original, então desperte dentro de você. Paulo fala para Timóteo, fala assim, desperta o dom que há em ti. Então, é momento de você despertar dentro de você esse desejo de servir, esse desejo de fazer, quer seja missões transcultural, quer sejam missões nacionais, quer seja evangelismo pessoal, quer seja evangelismo coletivo, é hora de você despertar o dom que há em você e que foi, esse dom foi te dado por Deus, está dentro de você. Não procure algo fora de você ou uma resposta fora de você que já está dentro de você. E para encerrar, fala sobre capacitar aproximadamente 5.000 jovens para se envolver nos congressos, nos trabalhos, e a juventude do estado do Rio de Janeiro e do Brasil em geral, ela é tão forte que dá para capacitar muito mais. É hora, jovem, é hora aqueles que têm algum chamado, alguma coisa, de
se apresentar. Se apresente ao seu pastor, fale com o seu pastor. Eu tenho certeza absoluta que seu pastor vai lhe dar atenção, eu tenho certeza absoluta que ele vai direcionar você às pessoas corretas, porque hoje na igreja tem muitas equipes multidisciplinares, com muitos homens e mulheres capazes de te orientar, capazes de enxergar em você alguma coisa, algum talento. Então é momento, porque quando você se envolve com as coisas de Deus, com uma coisa profícua, quando você se envolve com alguma coisa útil, o mundo não vai te dominar. Quando você tem em sua mente metas, focos, objetivos saudáveis, o mundo jamais vai te alcançar. O mundo jamais vai te atingir. Então, determine dentro de você alguma coisa útil, alguma coisa profícua, alguma coisa que faça você chegar ao topo, ao ápice da excelência. São as nossas simples palavras para você nessa aula. Eu espero, ou nessa nossa conversa, ou nessa nossa palestra, eu espero ter ajudado você, eu espero que você faça bom uso disso e espere, nem tudo acontece na mesma hora, tem momento para tudo. Planejamento estratégico, tático e operacional. Deus abençoe você, no precioso nome do Senhor Jesus. Foi um prazer estar com vocês.